pessoal. Continuamos aqui na Bet Brasil no último dia da feira e a gente vai ter agora o nosso último momento Conecta, recebendo a Elaine Cristina Camargo. Ela é gestora pedagógica do Colégio Ideal, também um colégio parceiro nosso desde 2020, uma parceria muito sólida, uma parceria muito importante, e a gente vai ter essa conversa com ela agora, uma troca de experiências, então ela vai poder compartilhar com todos nós educadores aqui presentes muito da experiência dela e do trabalho que é realizado lá no Colégio Ideal como um todo. E para conduzir essa conversa a gente tem a Tamara Minati, ela é coordenadora pedagógica do Educational Solutions, é coordenadora inclusive que acompanha muito de perto o trabalho realizado lá no colégio. Tá bom? Então vamos lá, Tamara, com você. Obrigada, Vivi, obrigada a todos que estão aqui, pessoal que está online assistindo a gente. Elaine, obrigada pela presença. Antes de a gente entrar aqui no nosso bate-papo, conta um pouquinho para a gente da sua carreira, da escola, dá um resuminho de quem é a Elaine. Boa tarde a todos, eu sou Elaine, faço parte integrante do Colégio Ideal. Eu estou no colégio há 29 anos. Antes de chegar no colégio, eu já passei por outras instituições. A prática docente é algo que me encanta, né? Estar com os professores, com as famílias, com os alunos, é algo que foi me fazendo buscar uma melhora dentro da minha prática. Hoje eu falo assim muito abertamente para a minha equipe que o que me faz estar lá todos os dias, cada família, cada aluno, porque é eles que mostram o direcionamento que a gente tem que buscar a evolução. Então, eu sou feliz com todas as dificuldades que a gente enfrenta dentro do processo educacional, mas eu sou muito encantada e feliz no que eu faço. Nós estamos com o SEULEP há 5 anos. Eu fui uma profissional extremamente resistente ao programa de bilinguismo, muito. E hoje eu sou encantada por aquilo que a gente vem passando e vem evoluindo. Né? A gente percebe essa evolução nitidamente nas crianças, desde o infantil. A gente encerra o ciclo com o SEULEP no 9º ano e encerra de uma forma muito positiva, muito gratificante. Né? Parece que a gente está fazendo, né, charme, mas está aí a Tamara. Eu sou muito apreensiva quando eles fazem atividades, ou fizemos uma avaliação externa o ano passado, e quando a Tamara trouxe o resultado, eu falei, nossa, nem eu esperava que fosse dessa forma. Então eu preciso falar para vocês que hoje eu tenho uma visão muito diferente do bilinguismo. É muito gostoso ver esses alunos evoluindo. Eles são dessa geração, eu não sou, mas eles são dessa geração, né? A minha prática com o segundo idioma foi muito diferente do que eu vejo hoje. Então, eu posso garantir para vocês que talvez o que faltou para a minha geração foi esse tipo de prática. Começar do todo e chegar nas partes. Né? E a minha geração veio das partes do construção de vocabulário, verbos, para depois você chegar na estruturação de uma frase, até você chegar na parte final. Então, talvez nesse processo, muitos se perderam. E hoje eu vejo um contrário, né? É muito gostoso ver o infantil conversando um pouquinho, falando, e quando você chega no fundamental, isso é muito nítido, as crianças conseguem fazer isso de uma forma muito natural. Aí a gente entra no Fundamental 2 e junto com eles a adolescência, a vergonha de ser eles mesmos, e aí eles ficam um pouco mais retraídos, e depois, quando está finalzinho lá do Fundo 2, eles já se soltaram de novo e fazem isso acontecer de uma forma muito natural. Como fazem? É que a Tamara acompanha as aulas, ela é presente no colégio 2 vezes ao mês, então é uma coisa que é muito natural para a gente. Não vou me estender, eu sou suspeita para falar do trabalho que eles fazem lá na escola. Depois a gente comenta isso. Queria pegar um gancho aqui do que você falou a respeito
da geração, né? A nossa geração, como era visto o aprendizado de uma segunda língua, e essa geração agora. E a gente começa a falar mais sobre o bilinguismo nessa geração. E aí, pensando nisso, como é que você pensa que estamos formando esses sujeitos com o bilinguismo, né? Então, como é que a educação bilíngue, o ensino de uma segunda língua, está moldando o cidadão do futuro? Como é que está formando os alunos? Que sujeito a gente está formando aí com o ensino de inglês atualmente? Olha, eu vou trazer o meu olhar, tá? E de que forma eu vejo isso? Eu vou pegar o gancho que a Tamara iniciou da mudança de geração e da mudança do ensinar essa segunda língua. A criança, né, o adolescente, então o aluno que se permite a estar em contato, a seguir ali todas aquelas premissas desse processo de sala de aula, fora de sala de aula. Como que eu vejo? Ele vai ser um cidadão completo culturalmente falando, né? Por exemplo, hoje no colégio é nítido o interesse dos alunos. Lógico que eu estou falando aqui, gente, mas né, eu não sei se aqui a maioria é professor ou estão na gestão, enfim. Todos nós enfrentamos dificuldades no processo educacional, né? Não é aquele mar de rosa, é tudo fácil, mas é muito perceptível estar podendo observar o quanto eles se completam. Então a gente fez lá uma atividade, vou dar um exemplo que foi uma coisa recente, por isso que... Então teve lá um café geográfico. Escolheram-se alguns países, estudaram ali toda a questão da geografia, foram buscar os alimentos servidos no café. Aí um aluno falou, vamos apresentar em inglês também, né? E aí foi quando a gente falou, opa, vamos também então apresentar dessa forma. E aí que me veio um olhar que eu já venho construindo no sentido de, quando você começa a ter esse domínio, como essa língua começa a fazer sentido, faz parte da sua prática, você deixa de estar na mão do outro. Porque você vai fazer o entendimento completo. Você não vai ficar à mercê de uma tradução. Você vai poder avançar naquilo que está vendo. Você vai ter referência para buscar e se certificar se aquela informação que você recebeu é ela mesma. Então, aquela resistência que eu tinha, ela foi se quebrando. E hoje, a Tamara já me ouviu falar, a minha equipe já ouviu falar, os meus mantenedores já me ouviram falar, que a gente poderia trabalhar com, né, no caso, esse material, desse sistema, e desse material abrir a discussão para as demais disciplinas. Porque eu vejo hoje uma coisa muito natural, hoje é muito normal. Mas o que leva a tudo isso, no meu ponto de vista, essa independência cultural, né? Poder você estar viajando o mundo e se pertencendo a esse mundo, tanto de uma forma física, ou agora a gente viaja virtualmente com muita naturalidade. É dessa forma que eu vejo. Maravilha. E aí, aproveitando nessa questão cultural, você percebe algum choque de cultura, da nossa cultura local com a cultura que permeia o ensino da língua? Você percebe um choque ou existe um equilíbrio? Como é que você percebe essa integração daquela cultura que vem com a língua em relação aos valores e às culturas do nosso país? Eu não percebo um choque, mas também não posso dizer que a gente não percebe diferenças, né? Porque a partir do momento que você vai dominando e sendo parte integrante e conseguindo ler, escrever, você percebe que existem culturas que estão além da nossa, né? Da nossa nacionalidade, existem culturas que estão aquém da nossa, percebe as discussões de ponto de vista de como enfrentado determinadas questões sociais, então a gente consegue perceber isso,
né? Então, sei lá, vamos dar um exemplo que hoje está muito em alta nas escolas e que a gente precisa quebrar essas barreiras que eu não via na minha geração. Eu não sei se era tão escondida assim, mas eu acho que hoje está se evidenciando de uma forma muito negativa. Não gostaria de, enquanto ser humano, cidadã, estar me deparando com algumas questões sociais que a gente está se deparando. Então, permite, por exemplo, o racismo, né? Então, como que é dentro do nosso país? Como é em outro país? Então, esse leque te abre de uma forma muito grande, né? Eu sou mãe de um neuroatípico e com a chegada do meu filho, que hoje tem 20 anos, eu fui buscar algumas coisas de como funcionava fora. E eu percebi também o quanto isso era mais evoluído fora do que aqui. E hoje eu já percebo que a gente evoluiu. De 20 anos para cá, as crianças que chegarem com o mesmo quadro que chegou o meu, estão desfrutando, ou as famílias, ou a sociedade como um todo, está vendo de uma forma diferente. Então, eu acho que o bilinguismo te abre esse leque de busca, né, de aprimoramento pessoal. Muito interessante, isso me faz pensar em como você percebe os alunos, qual a sua percepção acerca da percepção dos alunos em relação a essa abertura aí para o mundo que a gente está. Como é que você acha que eles recebem isso? Eles têm essa consciência de que eles estão pertencendo a algo maior? Não são todos que têm essa consciência. E onde eu vejo que essa consciência é maior? Aonde a família tem uma visão diferente dessa escolha e desse investimento que ele foi buscar para o filho. Tá? Isso é nítido. Essa parceria tem que acontecer. A escola sozinha, ela não vai fazer acontecer. Muitas crianças e adolescentes, por si só, vão buscar e a gente percebe que eles estão despontando, brilhando e evoluindo. Sim. Outros, quando a família vem e chega e percebe, eles acabam também evoluindo e construindo essa consciência. Um ponto que eu acho que foi muito positivo para a escola, e não sei a visão da Tamara, porque nós não conversamos sobre isso, mas foi intensificar, permitir e deixar eles perceberem a capacidade que eles possuem a oralidade. Trazer mais atividades onde eles são os protagonistas. Então, quando você vê a criança lá na frente explicando, falando, construindo o material dela para explicar para o amigo, é ali que você vê o quanto tudo isso está fazendo muito sentido para eles. Muito sentido para eles. E alguns já colocam essa atividade além do nosso português, matemática, história, geografia, ciências, artes. Não são todos, mas alguns a gente percebe. E a gente percebe muito isso quando a gente chega no momento de uma discussão interna, pedagógica daquele aluno. Porque às vezes ele está despontando no caminho do bilinguismo e a gente não vê isso nas demais disciplinas. Então, hoje, isso para a gente, enquanto professor, né? Porque ser professor é muito bom. Ser professor e estar no cargo de gestão também é muito bom, mas a minha essência é ser professora. Então, isso é muito gratificante também. E eu venho reforçando muito isso com a Tamara, que eu venho percebendo isso assim, de uma forma muito legal. Mas também eu não posso deixar de falar que a escola tem excelentes 4 professores dentro da língua. Isso foi... eles não precisam de mim. Eles foram. São pessoas que são encantadas pelo que fazem, se identificaram nisso. Dois deles vêm da área aí de uma formação pedagógica, vamos dizer assim,
Os outros, primeiro veio o inglês, depois vem a licenciatura e depois uma complementação pedagógica. Mas eu preciso falar que nós temos 4 excelentes maestros que regem todo esse processo ali diariamente de uma forma muito gostosa de ver. Sou suspeita para falar, mas é verdade, né? Eles são excelentes e isso faz a diferença junto com o papel da família, né? A família ali atuando junto com os alunos, com os filhos, e isso faz muito diferença. E pegando um gancho aqui de uma coisa que você trouxe, acho que a gente pode concordar aqui que aprender uma nova língua empodera as pessoas, os alunos. Mas será que a gente não corre o risco também de evidenciar algum tipo de desigualdade social? Empodera de um lado, mas evidencia do outro. Como é que você enxerga isso? Eu não vejo a desigualdade. Mas eu sou um pouco fora da casinha, e aí eu não sei o que eu vou agradar e o que eu vou desagradar. Eu não vejo essa desigualdade. Eu vejo um grande passo você estar à frente em algumas questões sociais, né? São as oportunidades, as ferramentas que você oferece para cada ser humano, para cada cidadão dentro de um país. Mas a desigualdade eu não vejo. Por que eu vou falar? E não sei quem vai me julgar, mas é o que eu penso e é o que eu sou. Hoje, se não for vir pela escola, vai vir de uma outra forma. Hoje nós temos, tanto dentro da rede privada quanto da rede pública, e aí vai muito de gestão, e eu não vou entrar aqui em gestão política dentro do nosso país, as escolas também já no movimento de empoderamento dessa segunda língua, tanto dentro de uma rede pública quanto numa rede privada. Uma privada de uma classe ou de uma mensalidade menor do que uma privada de uma mensalidade altíssima. Então, eu não vejo a desigualdade. O que eu vejo são ferramentas que são oferecidas, condições, a forma como o processo acontece, qual é o olhar do gestor principal desse processo. Então, mas a desigualdade eu não vejo, eu não consigo ver a desigualdade. Não, lógico, quem pode, né, quem tem a facilidade de intensificar tudo que uma escola propõe, tudo que vem sendo discutido através de viagens, de imersões, lógico que essa vivência vai se enriquecendo e a pessoa vai se destacar, mas não ao ponto de vir uma desigualdade social. Bacana. E aí, pensando um pouquinho no Mohan e a identidade planetária, como você acha que o bilinguismo pode preparar o aluno para atuar como cidadão do mundo, mas sem perder as suas raízes? Não sei se a minha interpretação vai vir ao encontro do que você espera ouvir, né? Mas nós não perdemos as nossas raízes. Eu posso estar aonde eu estiver, a minha raiz vai estar comigo. E quando a gente se torna esse cidadão bilíngue, né, dentro desse olhar aí do planetário, do bilinguismo, você é um cidadão do mundo. E você é um cidadão do mundo carregando a sua essência. E a sua essência foi criada dentro do seu país, da sua nacionalidade. Né? Quantas vezes eu me pego pensando, gente, tinha que ser um brasileiro fazer isso para me decepcionar? Está na minha raiz. Né? Como nós, professores, não nos chocamos quando um professor comete um deslize? Porque a gente se coloca no lugar dele.
E a gente fica pensando o que faltou, aonde ele não conseguiu. Então eu não consigo ver a gente perder a nossa raiz. Eu consigo ver, sim, a gente aprimorar, a gente ter uma consciência, uma inquietação, uma busca de fazer com que a nossa raiz aconteça de uma forma positiva. Não tem um brasileiro que não quer representar o Brasil de uma forma muito positiva. Então ele não perde a sua raiz. Perde. Não tem certo e errado. O que eu acho muito interessante, e eu gostaria de que você compartilhasse um pouquinho com a gente, que a gente já falou antes, dos alunos imigrantes que vocês receberam lá na escola. E aí, como é que é esse pluriculturalismo, né? Porque tem a nossa identidade brasileira, uma identidade ali trazida com o ensino de uma segunda língua e a identidade desses alunos imigrantes que estavam ali no contexto da escola. Como é que você enxergou tudo isso ali acontecendo ali com você, né? Ao vivo e a cores. Primeiro, eu era a primeira a falar, gente, não vai dar conta. Como que eu vou dar conta disso? Aí depois eu percebi o quanto eles sabiam muito mais do que eu dentro das raízes deles. Porque eles trouxeram as raízes. E aí você acaba aprendendo, né? E que todos os professores que passaram por esses alunos tenham conseguido realmente perceber. A gente tem ainda uma família lá, né, que hoje eles têm essa consciência que o inglês é mais do que universal, porque eles já chegaram, não com um domínio, mas eles chegaram sabendo que essa língua esse idioma é o que ia permitir para eles um entendimento maior para iniciar dentro da nossa raiz. Então, no início, as famílias falavam, se você for no inglês, ele começa pelo inglês, aí depois ele vai conseguir. E foi o caminho que a gente usou. Né? Nós tivemos uma família de infantil que ficou pouco tempo, voltou, e hoje permanece em aula online com uma das nossas professoras, porque quer manter a nossa raiz, quer fazer com que essa criança continue evoluindo dentro da nossa língua, porque se precisar voltar, ela não vai estar tão defasada. Então, assim, do mesmo jeito que acontece aqui, acontece fora. Eu tenho uma amiga de infância que hoje é professora e está em Vancouver, e ela tem uma ONG, e que lá ela recebe os brasileiros. Então a gente está sempre trocando, e a missão dela ali é resgatar a cultura brasileira. Alguns nasceram ali, são filhos dos brasileiros que chegaram. Então o tempo não para, né? A nossa raiz vai rodar esse mundo como as outras raízes vão chegar aqui. É assim que eu vejo. Maravilha. Tudo certo, imagina. Queria ver aqui com vocês quem gostaria de fazer alguma pergunta, aproveitar essa oportunidade aqui para fazer alguma pergunta para a Elaine. Vivi? Elaine, você comentou logo ali no início da entrevista, você falou sobre uma atividade que vocês realizaram lá no colégio e que pediram para fazer em inglês. Isso veio dos alunos? Então, foi uma sugestão dos alunos, né? Então, isso é muito bom, né? Então, isso é um sinal da valorização, é quando vem essa espontaneidade dos alunos. Eu também trouxe, que isso é uma questão, a minha relação com a Tamara, ela é extremamente profissional, né? Eu converso com a Tamara quando a Tamara vai na escola e quando as nossas agendas coincidem. E às vezes eu tô andando, vejo a Tamara e falo, eu não me atentei que você vinha. Acontece isso, não pensa que não acontece, acontece. E a Tamara talvez seja a única pessoa que pode ver, sentir e ouvir a minha resistência. Porque quando você começa um trabalho dentro de uma linha que você não domina, e o bilinguismo não era do meu domínio, eu não me via sendo gestora disso.
né? Porque eu falava, gente, eu tenho que dominar. E eu sempre falei para Tamara, as manobras pedagógicas, estratégias de sala de aula, eu não tenho dúvida que eu posso agregar. Eu aprendo muito, mas eu agrego muito. Mas o conteúdo em si, de que ia começar a ser inserido, o domínio dessa segunda língua, era algo que me preocupava bastante. Mas eu me permiti e fui buscar isso. Então, na medida que foi acontecendo, eu também fui evoluindo. Porque eu, Elaine Pessoa, fui buscar. E quando a gente conseguiu emplacar, e isso vem acontecendo nas aulas do Fundamental 1, e o 2 já acontece naturalmente, não é só quando ela vai visitar, a oralidade, mesmo sendo uma proposta vinda do professor, eu percebo o quão rico e o quanto essa criança está pronta e pode melhorar. Foi aí que a gente percebe. Eles precisam ter o momento da fala, eles precisam falar, eles precisam fazer isso acontecer. Porque muitas vezes isso acontece só nesses 250 minutos semanais. Não acontece fora, né? Então, eu te falo, foi uma proposta vinda dos alunos? Sim. Mas também as propostas vindas dos professores, é nítido isso. É nítido isso. Isso. Então eu entendo que a resistência que você teve lá no início foi muito mais uma questão de como fazer o gerenciamento disso, por você achar que não dominar o idioma e tudo mais. Como é que eu vou orientar, como é que eu vou acompanhar, como é que eu vou fazer isso? A minha pergunta é, a gente também vindo historicamente, né, o nosso histórico das aulas de inglês em colégio, não era muito bom, quer sempre aquela coisa, só verbo to be, e ninguém acreditava muito que era possível aprender inglês ou falar inglês no colégio. Eu queria que você contasse pra gente se você sentiu essa resistência vinda dos pais também, e se ao longo, e como que isso mudou, se mudou ao longo desses 5 anos da solução bilíngue no colégio. Sim. Vamos fazer eu falo demais, né? Mas vamos fazer uma linha do tempo e ver se eu consigo atender a expectativa. Eu venho de aulas de inglês que eu não vejo o retorno do que eu vejo agora. Os pais, por si, quando se depararam com o material, alguns também trouxeram esse questionamento. Como que vai acompanhar isso se a pessoa não sabe nada? Né? Mas quando percebe esse filho, essa criança, esse adolescente chegando em casa e no momento lá que eles estão de interação, ou no momento do sono, do banho, da alimentação, falando algumas coisas, né? Que foi trabalhado dentro da sala de aula, dentro da escola, é onde ele fala, opa, tá acontecendo. Então, assim, quem pega o material em si, choca um pouco da forma como vem, o pai vai falar, nossa, como vai fazer tudo isso? Mas existe uma contextualização. Se não ia cair no que eu falei lá atrás, começar com o vocabulário, aí vai para verbo, que vai para frase e que vai para o texto. E hoje você vem nessa nova proposta, nessa nova apresentação, o resultado é diferente. É diferente. Eu preciso falar que hoje eu brinco com eles, então eu me sinto muito à vontade. Eu falo para eles, até no infantil, vocês estão muito além de mim. É melhor a gente parar a nossa conversa aqui, porque eu acho que eu não consigo avançar. Entendeu? Então, é gostoso ver. É gostoso. Maravilha. Certo? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Não?
Oi, desculpa. Elaine, tudo bem? Parabéns, tá? Sim, super fantástico. O que eu fico pensando é o seguinte, essa resistência que você teve no início é o medo do desconhecido, é o medo que é natural e é até positivo. E você, quando você sente isso nos pais, você tem uma cátedra maior, uma visão melhor para poder lidar com isso, para poder voltar os pais para isso. E quando é ao contrário, quando é a criança que não quer, quando é a criança que fala, eu não quero ir na hora do mês, eu não gostei, eu não quero. Como lidar com isso? É que os meus professores não estão aqui, mas dentro da minha função de gestão ali, do meu dia a dia, eu não vejo essa resistência. Eu não lembro dessa minha história dentro do colégio, lá, 29 anos e 5 anos de seu LEP, e a gente já tinha passado por um outro programa, essa resistência do não querer. Se o aluno tem esse perfil, ou tem esse comportamento, ou ainda não está inserido dentro do processo educacional, não é uma coisa específica do inglês. É um olhar, talvez, do estudar. Ele ainda não se vê estudante. Eu falei, eu vou dar o mesmo exemplo. Nós temos crianças e adolescentes que destoam no inglês e que não têm esse rendimento dentro das demais disciplinas. E veja o que eu estou falando. E nós não vamos entrar nisso agora. Todas as escolas estão buscando essa excelência nessa prática, né? Trazer esse aluno, inserir esse aluno, avaliar um aluno. Quão difícil é mensurar uma nota para um aluno, né? Você faz diversas avaliações, você faz uma avaliação, você não faz nenhuma avaliação. As escolas estão buscando, porque esse ser humano ele vem chegando cada vez mais pronto. E a gente tem que buscar fazer da nossa prática atender a necessidade desse ser humano. Mas eu não conheço, eu não lembro dessa resistência, eu não lembro da gente ter que falar, você é obrigado a estar na aula de inglês, porque faz parte da nossa grade. Não, eu vejo eu me fazendo orientação, tanto de aluno quanto de família, que o processo educacional faz parte da vida do ser humano. Seja na escola A, seja na escola B, você precisa estar inserido numa escola. Existe uma legislação que hoje obriga a criança, a partir dos 4 anos, estar dentro de uma escola. Então, eu percebo isso. Não sei se eu estou te atendendo, mas algo específico do inglês, eu não vejo isso hoje acontecendo. Lógico, gente, existe identificação de aluno com professor, isso existe em qualquer lugar e vai existir no colégio e em outros. Mas essa resistência ao ponto de nunca querer, não. Não consigo me recordar disso. Não sei se eu contemplei ou não. Sim, ajudou. Eu estou falando isso pelo seguinte, há casos que a coordenadora chega para a gente e fala assim, ele falou para a mãe tirou porque ele não quer na aula de inglês, ele não se sente bem, ele não quer. Então a mãe concordou, vou tirar, por causa da resistência do aluno. Então eu gostei da sua fala, onde talvez eu fico pensando, a gente sempre quer melhorar a qualidade do que está oferecendo. Então o erro pode estar com a gente, então o erro pode estar com o professor, o erro pode estar na metodologia, o erro pode estar... E você me abriu a visão para que o erro pode estar com ele, no mundo dele, porque o homem é produto do meio. Então ele é o que ele recebe. Então, às vezes, eu gostaria de ter argumentos fortes para convencer esse pai a não concordar com esse aluno e enfrentar a situação e para que ele pudesse superar esse medo ou frustração, porque é muito fácil você falar não gostei, né? Não gostei, mas você já experimentou? Né? Às vezes como comida, não gosto disso aqui, às vezes você não gosta do cheiro,
às vezes você não gosta da aparência, às vezes você não gosta, né? Então isso eu sentia um pouco dificuldade de convencer esse pai, de mostrar esse caminho. E me sentia mal e falar que o erro era talvez até da família, né? Em estar concordando. Então, você me ajudou. Você é uma escola de sistema bilíngue diário ou não? Não, sou uma escola particular oficialmente. Tá. Deixa eu trazer um pouquinho desse seu olhar. A sua situação, vamos dizer assim, de escola é um pouco diferente da nossa, né? Porque a sua é algo extra, né? Não é algo regular que tá dentro. E eu volto a te falar, com certeza, eu preciso te falar isso, hoje, com essa minha maturidade pessoal e profissional. Eu já errei muito e não quero errar mais, mas a gente vai se refazendo. Esse não querer não está na sua instituição. Esse não querer está nesse não querer dele, que ainda não entendeu o propósito dessa família buscando esse investimento dentro dessa linha de atuação. Esse é um querer que talvez lá na frente ele vai parar para pensar e vai entender, me faltou, né? A hora que você estava falando, eu fui me reportar algumas famílias que eu já perdi, alguns professores que eu já perdi, aí eu falei, se hoje eu tivesse feito aquilo, talvez teria sido diferente, né? Mas essa caminhada, esse processo, essa trajetória faz parte da sua história, faz parte da minha história, faz parte da história de todos que estão aqui, né? E às vezes não era para ele naquele momento, mas lógico que a gente quer conseguir agradar a todos e contribuir com todos. Mas mesmo sem perceber, eu tenho certeza que vocês contribuíram para ele, de alguma forma. Eu não tenho dúvida disso. Com certeza, com certeza. Maravilha. A gente pode ficar aqui a tarde inteira conversando. Né? Vai ficar a tarde inteira conversando. Mas, Elaine, queria muito agradecer a sua presença aqui, a sua contribuição para essa conversa. Né? Foi excelente. Estou aqui brincando, mas é verdade. A gente pode ficar a tarde inteira escutando a Elaine falando, que é agradável, os seus pontos, as suas opiniões, tudo que você traz, com certeza enriqueceu aqui a nossa prática, que a gente vai levar, né? Nossa prática de sala de aula, de gestão e tudo mais. Muito obrigada pela sua presença, obrigada a todo mundo pela presença também. Encerramos o momento aqui de conexão. Obrigada, gente.